Irmãos, a paz do Senhor, este é mais um Clássicos da Escola Bíblica Dominical, comigo, o pastor Ronildo Fernandes, da Igreja Chamas do Avivamento, em Governador Valadares. Que a paz de Cristo Jesus reine em sua vida, em seu lar, em seu local de trabalho, por onde quer que você passar, que a paz de Cristo reine em sua vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, um grande abraço fraternal em Cristo Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe. Abençoe você que sempre acompanha este nosso programa aqui no YouTube e também no Facebook. Um grande abraço aos nossos irmãos da Igreja Chamas do Avivamento, na Rua Noruega 98, no bairro Granduquesa. Um grande abraço a todos os nossos irmãos da Igreja Chamas do Avivamento, em Governador Valadares e regiões. Um grande abraço a você que faz parte de uma outra denominação, mas que é da Igreja de Cristo Jesus, salvos por Ele. Amém? Louvado seja Deus. Hoje, dia 4 de março de 2021, vamos estudar a lição de número 60. A 60, esta edição foi do ano de 2009, do segundo trimestre. Louvado seja Deus. A lição que conta aí um pouco sobre a história do apóstolo Paulo. Esta é a lição de número 1, do dia 5 de abril de 2009. O tema da lição: a educação de Paulo, ou seja, falando sobre a sua formação familiar, teológica e cristã. Louvado seja Deus. Amém? E nós vamos aprender um pouco nesta tarde com a maneira com que Paulo foi educado, preparado para ser um pregador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O texto áureo diz assim: e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 14. Verdade prática: uma boa educação cristã determinará o futuro de uma criança. Amém? Provérbios 22, versículo 6, diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Louvado seja Deus, né? Paulo, dando um conselho a Timóteo, o faz lembrar que ele foi instruído durante a sua infância da palavra de Deus. E disse a ele: olha, você conhece as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação. Louvado seja Deus. Isso está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 14 e 15. Meu querido irmão, minha querida irmã, como é importante o resultado, né? Ou o ensino da palavra, que vai trazer grandes resultados para você, para seus filhos, para suas gerações futuras, em relação ao ensino da palavra do nosso Deus. Nós temos a leitura bíblica em classe, que está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 17, 18, 21 e 22. Paulo escreveu assim: nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia Saudita e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam
em Cristo. Louvado seja Deus. Vamos orar? É importante orar. É importante falarmos com o nosso Deus. Não crie resistência para orar, mas busque a Deus. E Deus vai abençoar a sua vida de uma maneira grandiosa. Vamos orar ao Senhor. Abaixe sua cabeça, levante as suas mãos, tá? Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, obrigado por este momento aqui em minha casa. Sim, meu Deus, aqui estou realizando este trabalho para a glória e louvor do teu nome. Mais um Clássicos da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor abençoe os teus servos, teus filhos, todos quanto têm assistido este trabalho, têm se inscrito em nosso canal, têm divulgado. Sim, meu Deus, têm compartilhado nas redes sociais. Pai eterno, que o Senhor os abençoe, lhes dê graça e paz, e principalmente o entendimento da tua palavra e da tua vontade. Pai amado, abençoe, meu Deus, na execução deste trabalho, que eu possa fazê-lo, meu Pai, mais vezes, e o teu nome santo vir a ser glorificado, em nome de Jesus, ó Deus Santo. Amém. Glória a Deus. Introdução. Saulo quis estudar para ser alguém na vida e fazer a obra de Deus. Por isso desejou ir a Jerusalém. Jerusalém é um importante centro religioso antes de Cristo, há 1000 anos, né? Quando foi conquistada por Davi, tendo sido ocupada, saqueada diversas vezes. A cidade possui ruas estreitas, sinuosas e íngremes, e a parte mais sagrada para os judeus é o Templo de Salomão, destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, né? Pelo general Tito, que sitiou a cidade, e um soldado desavisado, né, lançou uma flecha com uma tocha de fogo que caiu sobre o templo e incendiou aquela obra, aquela construção magnífica, que era orgulho dos judeus. A oeste está o Vale de Gion, ao sul da muralha o Vale de Inom, ao leste o Vale do Cedron e ao norte o Monte do Calvário, né? Onde Cristo foi crucificado por nós. A mocidade de Paulo. O jovem Saulo cresceu e foi estudar na terra dos judeus, longe de Tarso, na província da Cilícia. A cidade onde nasceu era um florescente centro universitário e comercial. Saulo, sendo filho de uma judia, nasceu longe de Israel, na Palestina. Naquela época, muitos judeus haviam emigrado para terras estranhas e longínquas, inclusive a família de Saulo, que, tendo o pai como cidadão romano, escolheu exatamente Tarso para morar, né? Onde Paulo diz que ele era cidadão romano de nascimento. Nasceu nesta cidade, que era uma província romana, né? E num determinado ponto, quando Paulo foi preso e açoitado, né, ele pede, né, a atenção dos seus, né, daqueles que o conduziam em prisão, para, né, ver se era legal açoitar um cidadão romano e prendê-lo sem saber a razão. Então Paulo ele solicita, né, destes que o prendiam, o seu direito de cidadão romano. Então isso é importante. Ponto 1, ponto 2, a educação no lar. Aqui é o ponto-chave desta lição. Falar para nós um pouco da educação cristã que estamos fornecendo aos nossos filhos. Os filhos dos judeus, além de aprender a ler e escrever, aprendiam um ofício com o qual poderia ganhar a vida. Então eles tinham que aprender a ler, escrever, conhecer a Torá, né, a lei mosaica, também a história de Israel e dos profetas. E eles começavam o aprendizado aos 5 anos de idade. E também os pais já, desde cedo, os levavam
para aprenderem um ofício, né? Assim como José ensinou a Jesus a profissão de carpinteiro, Saulo aprendeu a fazer tendas com seu pai. Está em Atos capítulo 18, versículo 3. Ele não ambicionava a profissão do pai, mas desejava estudar para tornar-se professor da religião judaica. As crianças têm o direito, né, de escolher uma profissão. Paulo não ambicionava ter a profissão do pai, né? Mas é lógico que ele foi intimado por seu pai a aprender a ser fabricante de tendas, né? Então ele aprende esse ofício e depois, quando ele estava no ministério, para ele foi útil. Porque, por exemplo, na igreja de Corinto, né, ou da igreja de Corinto, ele não recebia salários. Também da igreja de Tessalônica ele não recebia salários. Mas ele juntou com Áquila e Priscila e foram produzir tendas, né? Foram fabricar tendas para se manterem na obra de Deus. Assim, muitos missionários de nosso tempo também têm se comportado, né? Às vezes vão para um campo missionário, não conseguem êxito de imediato na pregação do Evangelho, e com isso não entra rendas, né, que possam suprir as suas necessidades. Então, tendo uma profissão, eles trabalham nessa profissão numa parte do dia, e na outra parte do dia eles vão pregar o Evangelho. Assim Paulo fez em Corinto, fez em Tessalônica, né? Isso é importante. Primeiro, né, a gente vai entender que os nossos obreiros têm que ter algum tipo de capacitação profissional. Por quê? A gente entende que existem tempos de crises, tempos que a economia oscila, às vezes para cima e às vezes para baixo. Oscilando a economia de uma nação, também vai oscilar a economia de uma igreja. Então, muitos de nossos pastores, né, precisam, ou todos os nossos pastores, melhor dizendo, precisam entender, né, de alguma profissão, de algum ofício, para que possam se manter na obra de Deus. Para realizar seus sonhos, Saulo viajou 650 quilômetros, provavelmente de navio, e foi para a cidade de Jerusalém, a capital de Israel, país de origem de seus pais, onde estudou. Saulo e Jesus tinham a idade aproximada e não se conheciam. Saulo teve uma boa educação familiar. O zelo dos pais pela boa formação do seu caráter fez com que ele se tornasse um dedicado homem religioso. O exemplo dos pais de Saulo serve para levar os pais crentes de hoje a cuidar melhor da educação moral e religiosa dos filhos. Primeira coisa que os pais precisam ser para os seus filhos, em matéria de ensino, é exemplo, né? Se nós não damos bons exemplos, não tem como os nossos filhos, né, enxergarem em nós que de fato Cristo transformou as nossas vidas, que de fato somos discípulos do Senhor Jesus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, primeira coisa que te dá autoridade para ensinar seus filhos é o exemplo, o bom exemplo. O apóstolo Paulo, em matéria de ensinar a igreja, ele se coloca como exemplo da igreja. E fala assim, olha, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede, pois, meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, Paulo, ele puxa a responsabilidade diante da igreja, né? E fala para serem imitadores. Nós queremos que os nossos filhos nos imitem na fé, na caminhada com Cristo. Então,
É nosso dever ser exemplo para eles. Começa por aí. Atos capítulo 16, versículos 30 e 31, Paulo e Silas estavam na prisão. Né? O carcereiro viu o milagre que acontecera naquela prisão. Um terremoto, a soltura dos presos, ninguém fugiu. Paulo e Silas estavam ali, viu o comportamento daqueles dois homens de Deus, que mesmo presos, amarrados em troncos, né, cantavam e louvavam o Senhor, e entendeu que aqueles homens de fato eram homens de Deus, comprometidos com a palavra. Então ele, né, pegou as Paulo e Silas e perguntou: varões, o que farei eu para ser salvo? Na resposta veio: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Meu irmão, minha irmã, salvação do nosso lar começa pela crença em Cristo, nosso exemplo de vida com Cristo. Paulo, o carcereiro viu este exemplo de vida em Cristo, em Paulo e em Silas. Louvado seja Deus. Né? Provérbios 31, 26, está falando acerca da mulher virtuosa, mas separadamente, este versículo ele vai nos dizer algo, tá? Provérbios 31, versículo 26, amém? Olha o que a mulher virtuosa faz. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Ou seja, ela ensina, abre a boca e ensina com diligência, de maneira que os filhos entendem. Tá? Então assim deve ser o nosso procedimento. A escola de Gamaliel. Como aluno da Universidade Federal de Jerusalém, Saulo sobressaiu como o melhor aluno da classe e se doutorou no farisaísmo. Naturalmente, o ensino que Paulo recebeu de Gamaliel fazia oposição ao Evangelho de Cristo. Ele aprendeu que a salvação consistia na circuncisão e na lei de Moisés. Se tornou um poderoso mestre e defensor do farisaísmo, o que, consequentemente, fez dele um dos piores inimigos dos cristãos. Paulo tem uma vida, né, visando ser um doutor da lei, alguém que aprendesse, se preparasse e ensinasse a palavra de Deus ao seu povo. Porque Paulo viu que todas as vezes que a lei de Moisés era ensinada em Israel, trazia um avivamento para a sua nação. Sua nação se aproximava de Deus. Mas agora surge um cristianismo, né, que tem como a sua base a lei de Moisés. E um cristianismo que não é mais por meio de leis, de normas, né? Não é regido mais pelos fundamentos judaicos, que não é necessário mais a celebração da Páscoa por meio do sacrifício de animais. Não é mais necessário guardar os rudimentos da lei. Então Paulo, ele agora enxerga nesse cristianismo um meio apóstata, ou um meio de fazer com que muitos judeus se apostatem da fé na lei mosaica. Então ele entende que isso é um mal que surge no meio da religião e vai procurar combater o cristianismo. Mas ele é surpreendido, né? Ele passa então a ver que o que ele aprendeu, ele tinha que abrir mão para que ele possa ganhar a Cristo. Vamos ver o que está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1,
versículos 12 a 14. Amém? Paulo diz assim: e dou graças ao que me tem confortado a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Então Paulo ele entende que agora era preciso deixar os preceitos da lei e seguir a graça de Cristo Jesus. Paulo ele vai entender que a lei serviu de aio para conduzir a Cristo. Em Gálatas capítulo 3, versículo 24, ele diz, né, que a lei serviu de aio até Cristo. Ou seja, ela instruiu o povo para que pudesse encontrar em Cristo a salvação, o Messias. Paulo entendeu o propósito da lei, né? Vamos lá. O zelo de Paulo pela lei é o ponto 2 da nossa lição. Jesus Cristo, antes da sua morte, havia repreendido os fariseus muitas vezes, porque eles se excederam no cuidado da lei e se esqueceram do objetivo principal da lei, que era conduzir o povo pelos caminhos da verdade de Deus e do fiel ofício de adorá-lo. No momento da crucificação, eles zombaram de Jesus, pois acreditavam que Jesus era simplesmente um opositor da lei, um rebelde. Mas Jesus não era opositor da lei. Pelo contrário, ele diz em Mateus capítulo 5, versículo 17, que ele veio para cumprir a lei, né? Não veio para abrogá-la, não veio para destruí-la. Então ele era, né, o fiel cumprimento das Escrituras, porque todas as coisas se cumprem em Jesus. Se você observar os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que os autores dos evangelhos frisam uma frase que constantemente é percebida nos evangelhos, que ele diz assim: e isto aconteceu para que se cumprisse a lei. E isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Então tudo está lá, na lei, nos profetas e nos salmos, também se cumprindo em Lucas, né? Em Cristo, perdão. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44, Jesus ele instrui os seus discípulos acerca do que estava escrito dele nas Escrituras, né? E os esclarece, começando por Moisés, pelos profetas e pelos salmos. Então a gente vai encontrar na lei mosaica, nos profetas e nos salmos, muitas coisas, muitas revelações acerca de Cristo Jesus, de onde ele nasceria, quem seria sua mãe, né? Onde ele viveria, conforme ele viveria, os milagres que operaria e a sua morte e também a sua ressurreição. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, né? Cristo Jesus não era opositor da lei. Pelo contrário, ele veio para que a lei se cumprisse nele. E nele se cumpriu. Louvado seja Deus. Durante o ministério público de Jesus, Saulo não estava presente, porque vivia ainda em Tarso e chegou a Jerusalém logo depois da morte de Cristo e encontrou as autoridades evitando que os cristãos pregassem acerca da ressurreição de Cristo. Atos capítulo 5, versículo 40, vamos ler.
concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Então Saulo encontrou os doutores da lei, proibindo os cristãos de anunciarem o nome de Jesus e também de falar acerca da sua ressurreição. Como aluno da seita dos fariseus, Paulo se empenhou rapidamente em cuidar e defender os preceitos da lei judaica com tanta dedicação que sobressaiu dentro do grupo de alunos e começou a liderar todo o grupo. Saulo tinha uma paixão pela lei judaica. Vamos ler em Filipenses capítulo 3, versículo de 1 a 9. Você vai ver Paulo falando desta sua caminhada no farisaísmo e depois como ele deixa tudo para ganhar a Cristo. Tá? Paulo diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, e segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reportei-o por perda para ganhar a Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Louvado seja Deus. Então a gente entende de imediato, né, que Paulo é um modelo para os demais cristãos. Ele teve uma formação teológica, ele era de uma genealogia, né, hebreia, hebreu de hebreus, descendente de Benjamim, um homem preparado para o judaísmo. Mas quando conhece a Cristo, ele considera tudo isto por lixo, joga fora, abre mão por amor a Cristo para que pudesse ganhar a Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, assim é na vida cristã. Quando Jesus nos chama para segui-lo, ele diz, né, qualquer que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz, venha e siga-me. Então, Paulo entendeu que tinha que renunciar a tudo para que pudesse caminhar com Cristo. Louvado seja Deus. E olha que Paulo se torna o maior escritor do Novo Testamento. São 13 cartas, sem contar o seu exemplo para a igreja, né? E as suas cartas, né, mais de 2000 anos depois, servem até hoje para doutrinar a igreja de Cristo Jesus e aumentar a sua fé em Cristo e a sua esperança no reino de Deus. Louvado seja Deus. Amém? A conversão de Saulo, né? Aliás, o ponto 2.1. O esforço de Paulo em defender a lei. A barreira do ódio que separava Saulo dos cristãos
deve ser compreendido como um amor excessivo adquirido pela educação religiosa do judaísmo. Atos 9, 1 e 2 vai mostrar que Paulo estava com ira no seu coração, com ódio dos cristãos, e querendo prender todo mundo, né? Querendo espancar, repreender pessoas para que não continuassem na seita do Nazareno. Então o que ele faz? Vai lá, pega carta com os sacerdotes para ter o direito de executar esta missão de prender os cristãos. Mas aí a gente vai ver o que acontece, né, nesse caminho. O cristianismo tornou uma espécie de ameaça a tudo que ele considerava como centro sublime da vontade de Deus. Ele se sentiu o maior responsável pela defesa da sua religião, né? Já que as tendências cristãs eram muito mais fortes pela pregação do Evangelho do que a força do judaísmo. Por esse motivo, ele pede uma carta expedida pelas autoridades do Sinédrio para perseguir os cristãos em Damasco, o importante polo da pregação do Evangelho pelos crentes que foram dispersos na primeira perseguição. Atos capítulo 9. Né? Ardia no coração de Saulo o desejo de cumprir a vontade de Deus pelas regras do judaísmo e a qualquer custo, ainda que fosse o preço da vida daqueles que ele considerava opositor aos ensinos judaizantes. Esse zelo pela lei fez dele um alvo importante para o propósito de Deus em propagar o Evangelho de Cristo. Louvado seja Deus. Atos 9,15, Jesus declara acerca de Saulo: este é para mim um vaso escolhido para anunciar o meu nome entre gentios, entre povos, reis e príncipes. O Senhor o escolheu. Por que o Senhor escolheu a Saulo? Meu irmão, minha irmã, olha como é interessante. Paulo fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. Paulo foi blasfemo, foi perseguidor da igreja, consentiu na morte de Estevão. E nesta morte de Estevão tem algo importante para Saulo e para os outros que consentiram também e jogaram pedras em Estevão. A Bíblia diz, lá em Atos capítulo 7, que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele faz uma oração ao Senhor dizendo: Senhor, não lhes impute este pecado. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Esta oração de Estevão beneficiou a Saulo, que o perdoou deste pecado. Louvado seja Deus. E a graça de Cristo foi sobre a vida de Saulo, o salvando. Começa por aí. Mas Cristo observa em Saulo um amor pela religião judaica, um amor pela sua nação, pelo seu povo, né? Um zelo para com as Escrituras, embora não conhecesse a Cristo e a graça que havia sido dada aos homens por meio de Cristo. Então o Senhor o salva. Louvado seja Deus. Agora, de perseguidor, ele vai passar a ser perseguido. E Jesus falou: olha, eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Louvado seja Deus. E uma admiração que eu tenho por Paulo, que ele é o único dos apóstolos de Cristo que nunca duvidou de Cristo Jesus, como os outros duvidaram. Muitas vezes eles perguntavam, né? Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então a gente observa que os discípulos duvidaram de Jesus. Mas Paulo não teve essa dúvida.
Ele foi convicto de quem era Cristo. E ele chega a declarar em uma de suas cartas dizendo: eu sei em quem eu tenho crido. Louvado seja Deus. Amém? A conversão de Saulo. O encontro de Saulo com o Senhor Jesus no caminho de Damasco fez a mente do nobre fariseu mudar de rumo e enveredar pelas trilhas do iluminado caminho do Evangelho da graça de Cristo. Ele passa a ser um referencial espetacular dos propósitos da pregação do Evangelho de Cristo aos gentios e não um contraventor do judaísmo. Um verdadeiro e dedicado pregador da graça, alguém que soube aproveitar cada momento da comunhão com o Pai através da liberdade de testificar do Filho aos homens perdidos. Amém? Então, Saulo, ele é chamado por Cristo para ser um pregador do Evangelho. Sendo pregador do Evangelho, algo que eu admiro em Paulo é que ele diz lá em Romanos 1, versículos 16 e 17, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Paulo não tinha vergonha do Evangelho, louvado seja Deus. E depois ele conhece a respeito da graça de Cristo, Ele sabia que ele não merecia ser apóstolo. Ele sabia que ele não merecia ser salvo por Cristo, porque ele foi blasfemo, ele foi perseguidor, consentiu na morte de Estevão, perseguiu o caminho de Cristo. Mas então, ele olha para Cristo agora e vê nele a sua graça para com ele, o favor imerecido. Paulo ele diz na carta aos Efésios, capítulo 2, veja bem, versículos 6 a 9, ele diz assim: ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então Paulo aprendeu, com este feito de Jesus, a respeito da sua vida, de perdoar o seu pecado, porque perseguiu a igreja, blasfemou contra o caminho, consentiu na morte de Estevão e outros pecados mais. Ele entende que a graça de Cristo é muito maior do que o seu pecado, de maneira que ele diz, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. Louvado seja Deus. O preparo para o ministério é o ponto 3 desta lição. Saulo foi chamado para ser apóstolo dos gentios. Ele ficou durante 3 dias sem comer, beber e enxergar. Nesse período, ele permaneceu inteiramente em comunhão com o Senhor e só conseguia orar até ser curado por Ananias. O crente em oração tem visão da necessidade de trabalhar na obra do reino de Cristo. E nessa visão espiritual, ele não deixa de se esforçar para cumprir a vontade soberana de Deus. Ele não se cala, está sempre dando testemunho das maravilhas de Jesus. Os judeus da cidade de Damasco queriam matá-lo porque pensavam que o fato de se tornar cristão colocaria em risco todo o sistema da religião judaica naquela região, como de fato aconteceu alguns dias depois. Então alguns cristãos de Damasco colocaram dentro de um cesto e desceu pelas muralhas da cidade. Para ele ainda não havia chegado a hora do exercício do seu ministério,
O tempo era o principal instrumento da operação de Deus na vida dele para a formação do caráter de obreiro que estava sendo formado em Saulo. A precipitação para se fazer um obreiro é a maior arma de destruição da vocação. Meu irmão, minha irmã, tinha o tempo de Deus. Saulo foi chamado por Cristo para a obra do ministério? Foi. Tinha uma chamada? Tinha. Mas era o tempo dele começar a pregar e ensinar? Não. Então Paulo começa uma jornada de preparação. E essa jornada, ela dura aproximadamente 14 anos. E quando é que começa então Paulo, a fazer a obra de Deus? Atos capítulo 11, versículos 25 e 26, mostra que um grande número de pessoas em Antioquia havia se convertido a Cristo. Então Barnabé precisava de um ajudante. Ele foi buscar a Saulo. E segundo o que está escrito em Atos 11, 25 e 26, eles passaram ali um ano inteiro ensinando a palavra de Deus. E os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Louvado seja Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, chegou o tempo do exercício do ministério. Tem o tempo da chamada, da conversão, da chamada, tem o tempo da preparação, agora tem o tempo do exercício. Que nós que fomos chamados temos que entender. Existe o tempo de Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, nos dá a receita. Tudo tem o seu tempo debaixo do sol. Louvado seja Deus. Meu irmão, minha irmã, não é pecado nenhum de nós almejarmos o episcopado, como disse Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3. E ali ele dá as características de um obreiro, de um bispo, que deve ser casado, marido de uma só mulher, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob sujeição, que esteja preparado para pregar e ensinar a palavra, naturalmente, esse é o primeiro requisito, mas que não seja novo convertido, para que ele não se ensoberbeça e caia no laço do diabo. Então a gente vai observar que um obreiro novo convertido corre o risco de deixar a soberba tomar conta do seu coração, e com isso o seu chamado, a sua salvação, corre um sério risco de perder, de dar errado. Aí é um problema sério. Então os pastores que presidem, os pastores mais experientes, têm que observar essa questão do tempo. Se de fato alguém está preparado, está pronto ou não para o exercício do ministério. Louvado seja Deus. Então há o tempo certo. Aí a gente olha agora Saulo e Barnabé, já experimentados no trabalho. Aí a gente vai ver em Atos capítulo 13, versículo 1 em diante, que estavam reunidos em Antioquia, a igreja e 5 doutores em oração. E de repente, naquele momento, se manifesta a voz do Espírito Santo na igreja e diz: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Foi o tempo de pôr agora em prática o exercício, de ser enviado ao campo de trabalho, ao campo missionário. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que os irmãos, os doutores que ali estavam, puseram as mãos sobre eles, oraram por eles e os despediram para o campo missionário. Amém? Então tem o tempo certo, não se precipite. O tempo de Deus é quando Ele chama, tá? Louvado seja Deus. Saulo e Barnabé e a igreja que estava em Antioquia ouviram o chamado e oraram por eles e os despediram. Amém?
O tempo é o melhor mestre para quem precisa de experiência de vida para receber uma comissão especial de Deus para a obra evangelística e missionária. O risco é grande quando o ministério funciona como escolinha para estagiários. Primeiro prepara o obreiro e depois o admite no ministério. Meu irmão, minha irmã, eu tenho visto que existem bons ministérios, né, que tem curso de formação teológica, mas que infelizmente muitos alunos vão para ali procurando não fazer um curso teológico, mas serem formados pastores, né? E passam ali 3, 4 anos e formam, né, na graduação em teologia, graduam-se em teologia, são bacharéis em teologia. E estes ministérios, não todos, né, têm por hábito de ver, né, aquele aluno que mais se destaca e o põe no ministério. Desses, né, louvamos a Deus que, de fato, alguns dão certo, mas outros, infelizmente, dão errado. Mas aí a gente tem que entender, será que todos foram chamados, né? Será que todos estavam preparados? Será que era a hora de todos serem enviados? Quem conhece o homem é o Espírito Santo. Ele é quem sabe, quem de fato foi chamado, quem de fato está preparado, quem de fato deve ser enviado para exercer o ministério. Então nós temos que entender isto aí. A mudança de atitude. O fascinante encontro de Paulo com Cristo no caminho para a vida gerou em seu interior uma paz profunda, onde a tensão, a inquietação, a ansiedade e a frustração desapareceram. Ele pôde ver por outro ângulo os sofrimentos e os anseios da vida de um salvo e estabeleceu alvos. Atingir os alvos foi a base da felicidade de Paulo, que tinha certeza absoluta da sua missão. Os salvos focalizam a vida, alvos que são estabelecidos por nós mesmos para cumprir a vontade soberana de Deus. São decisivos na edificação do nosso autorrespeito e amor próprio. Paulo dispensa toda atenção e esforço para fazer a vontade de Cristo na evangelização dos gentios, com o mesmo zelo e dedicação que tinha quando era da seita dos fariseus. Então foi bom Paulo, né, passar pelo período da preparação. Nesse período da preparação, ele estabelece metas, objetivos, né, estratégias para fazer com que o Evangelho de Cristo fosse anunciado de forma mais rápida. Olha, uma das estratégias de Paulo na evangelização era que ele procurava cidades, né, que tinham um comércio forte, que tinham um grande número de moradores, né, onde iam várias pessoas comercializar, onde iam caravanas, né? Ele, por exemplo, ele foi para Éfeso, foi para Corinto, foi para Tessalônica, foi para Galácia, ele foi para várias cidades, né, importantes no conceito histórico, no conceito cultural, no conceito comercial, cidades financeiramente bem estabelecidas, né? Por quê? Essas cidades são lugares que são constantemente procurados. Resultado, ele pregava o evangelho ali, alguém que estava ali visitando a cidade, ouvia o evangelho, voltava para sua pátria e lá fundava uma igreja. Também dava testemunho da pregação de Paulo. E assim o evangelho foi, né, crescendo por todo mundo conhecido de então. E em 30 anos, né, em aproximadamente 30 anos,
o evangelho foi pregado em todo o mundo conhecido de então. Louvamos a Deus, né, pelas estratégias de Paulo. Então, isto fez com que Paulo, né, o tempo, a preparação, o tempo, né, o designasse para a obra do Senhor. Aqui voltamos a falar um pouco acerca dos seminários teológicos. Você, moça, rapaz, né, que procura aí um seminário teológico para preparar-se para a obra de Deus, entenda que você está indo procurar uma ferramenta de trabalho, um auxílio para o seu ministério, para o qual você foi chamado. Não vai te formar pastor, não vai te formar, né, um bispo, vai te dar condições de trabalho. Agora, quem te chama para ser pastor é o Espírito Santo. Ele é quem sabe quem deve ser pastor. Então, meu irmão, minha irmã, né, entenda o seu chamado. Entenda que você foi chamado, que você precisa passar pela preparação, esperar o tempo de Deus, e aí você poderá ser designado para o campo de trabalho, para o campo missionário, para a obra do Senhor. Louvamos a Deus por esta lição, né, de hoje, dia 4 de março de 2021, uma lição que foi ensinada nas igrejas Chamas do Avivamento no dia 5 de abril de 2009, a obra missionária de Paulo. Amém? Meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar a estar em nossos cultos nas igrejas Chamas do Avivamento, né? Nós temos igrejas, são 13 igrejas em Governador Valadares, igrejas com cultos na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Também aos domingos, a escola bíblica dominical e o culto à noite. Então eu gostaria de dizer a você que hoje na rua Noruega, número 98, no bairro Granduquesa, em Governador Valadares, nós temos culto, tá? E nossos cultos são realizados terça, quinta e domingo. E a nossa escola bíblica dominical às 9 horas da manhã de domingo. Amém? Até às 10h30. Esteja conosco, participando, vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Contamos com a sua presença e com a presença de sua família. Também temos, né, no Facebook, no YouTube, o pastor Ailson Dias com o programa Boa Palavra, às 9 horas da manhã. E ao meio-dia no Facebook, na Rádio Web, pastor Edneuto e irmã Elaine com o programa Chamas do Avivamento. Entre, participe, né? Inscreva-se no YouTube, no nosso canal, divulgue o nosso programa e Deus vai abençoar você, porque você vai estar ajudando na evangelização e no ensino da palavra. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.